O Via Justiça de hoje repercute o estudo do IPEA que prevê altas taxas de violência no Brasil até 2023. Nossas convidadas, a desembargadora Karen Emerick, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a socióloga, mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas, Roberta Fernandes Santos. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revela no estudo que o Brasil vai continuar tendo altas taxas de violência com o aumento da população carcerária, do monitoramento eletrônico e da expansão do tráfico. Como analisar o estudo do IPEA? Por que a tendência é a manutenção das altas taxas de violência no país? Desembargadora Karen. Olha, a gente tem observado esse aumento. A população cresceu e, consequentemente, a violência ela tende a crescer também. E uma das coisas que eu tenho observado lá no tribunal, no julgamento dos processos, é o aumento dos crimes contra o patrimônio, como furto, roubo, que muitas vezes está ligado no pano de fundo de tudo que são as drogas, que é o tráfico de drogas. Então, a pessoa se vale desses furtos, desses roubos, para sustentar um vício ou para alimentar o tráfico. Então, assim, no fundo de todos os crimes, de toda a taxa de criminalidade, está por trás essa questão do tráfico. Doutora Roberta, como que a senhora analisa o estudo do IPEA? Bom, o estudo do IPEA, ele trata essas questões como uma mega tendência, né? Então, ele trabalha em cima de uma análise histórica, né? Nós temos um histórico de violência, né? Um histórico violento. O Brasil tem um histórico violento. Então, o IPEA ele faz essa análise e analisa também junto com algumas outras variáveis, alguns fatores sociais, né? Ele faz relação com a educação, com a frequência do jovem na escola, né? A questão do armamento, do Estatuto de Desarmamento. Então, ele faz essa análise e, a partir daí, houve esse resultado dessa mega tendência, o que não significa que, de fato, venha a acontecer isso, né? Na verdade, pode ser até pior do que a perspectiva do próprio estudo, né? Mas o estudo trabalha com probabilidade, né? A gente tem que ficar atento com essas questões também. E a questão que a desembargadora fala dos crimes contra o patrimônio é uma questão muito interessante, porque os crimes contra o patrimônio, no estudo recente que eu fiz sobre reincidência, é um fator determinante na reincidência criminal. Os crimes contra o patrimônio. Especificamente, né? Os crimes contra o patrimônio, né? É aquilo que eu falei, ele vem de encontro ao que a gente tem de mais grave no momento, que é a questão relacionada com a droga. Então, é para sustentar, seja o vício, seja o tráfico. Desembargadora, o que vai significar o aumento da população carcerária, de acordo com essa tendência do estudo do IPEA? Eu penso que esse aumento ele vem trazer um prejuízo maior para toda a sociedade, para o próprio autor da infração, o próprio sistema. O sistema já não aguenta mais. O sistema ele já está, hoje nós temos aí uma população carcerária, ela não suporta o que já está. Então, assim, o aumento disso significa um caos. Se não houver um investimento de políticas públicas direcionadas a sustentar essas questões, nós vamos viver tempos mais negros e mais complicados que a gente já está vivendo agora. Doutora Roberta, por que o tráfico não está sendo contido? Eu acho que nós adotamos como aquele documentário Quebrando Tabus, né, onde o Fernando Henrique ele assume o erro, enquanto chefe de Estado, de enfrentar de maneira errada o tráfico de drogas e assume que ele não tinha consciência, né, do tamanho do problema. Então, nós temos uma maneira, a política de tolerância zero com o tráfico é um problema, né, porque como é um mercado ilegal, ele carece de regulamentação. Como não tem regulamentação, a violência, né, porque é um mercado predominantemente masculino, então o emprego da violência ele é muito presente, né? Então nós temos que nos atentar para essas questões que permeiam o tráfico, a questão da violência, de domínio de território, né, de disputa de território, né? Nós temos que ficar muito atento com essas questões. Mas a senhora responsabiliza o Estado, é isso?
Sim. por essa situação? Que não está usando essa política, é isso que eu entendi? Que não está enfrentando da maneira como deveria. Né? A política de tolerância zero no enfrentamento do tráfico de drogas, a gente tem visto que ao longo desses anos só piorou. Agora, doutora Karen, a manutenção da política antidrogas atual, ela é um dificultador no combate ao tráfico? A lei como está posta? Sim, porque hoje o que nós temos? Hoje nós temos a lei do tráfico, que engloba no artigo, né, do tráfico vários verbos. Então, qualquer atitude, qualquer ato da pessoa que é pega com droga, portanto, transportando, vendendo, caracteriza o tráfico. Então, hoje existe uma dificuldade muito grande entre você diferenciar o usuário do traficante. Então, acaba que todo esse universo entra como traficante. Então, assim, a pessoa é pega, às vezes, com 1 grama de maconha ou cocaína, enfim, uma quantidade ínfima, mas por conta, né, talvez da legislação, por conta, enfim, da dificuldade, às vezes, de diferenciar esse comportamento, ele acaba sendo enquadrado como traficante. E isso aumenta, isso é uma tendência mesmo de aumentar esse problema. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte sobre o possível aumento da violência no Brasil até 2023. O Via Justiça perguntou: o que você acha que incentiva a violência no país? A forma militarizada como a polícia atua não funciona, nunca funcionou até agora e não vai funcionar, porque é uma forma que não dá certo, não se combate violência com violência. O combate aí a tráfico de drogas também, eu acho que isso o governo atua de maneira não tão emblemática e isso também eu acho que pode contribuir para o avanço aí da violência. Em função da desigualdade social, tem uns muito pobres e outros que têm muito. Desemprego e a mudança mesmo, né, do mundo que virou mesmo, não tem como não. Acho que a tendência é só piorar. Mas no momento que falta dinheiro, uma juventude sem estudo, despreparada no mercado de trabalho e com desejo de consumo, né, de ter as coisas, isso piora mais ainda a situação da violência no país. Você põe uma criança de 12, 13 anos para trabalhar, eles não deixam. Ele quer ter uma coisa boa, um sapato, uma camisa, um trem assim, ele acha um outro lá, colega que está roubando e vai, né? Se os pais mandar trabalhar, vai preso, o conceito tutelar bate na sua porta, né? Pós-educação, assim, é uma coisa primordial que todo mundo tem que ter, porque é só ocupando as pessoas, né, com relação à escola, incentivando eles a estudarem, que isso vai dar uma amenizada. Não vai parar 100%, mas vai amenizar bastante. As pessoas que serão educadas, elas serão conscientizadas e vão ver que tem outro caminho melhor do que a violência. Opinião da senhora sobre a fala popular, doutora Roberta. É muito interessante porque a maioria falou muito sobre educação, né? E quando nós olhamos essa perspectiva de dentro do cárcere, quando nós investimos em educação, com o preso, em trabalho com o preso, nós temos resultados positivos. Então, se nós temos esse resultado positivo com o encarcerado, que é segregado, que ali dentro da prisão ele sofre uma série de privações, inclusive a própria privação de liberdade, fora das prisões, o efeito é muito mais positivo, né? Porque ali o jovem tem acesso, está integrado com a sua família, com o seu meio, e políticas voltadas para esses jovens, né? Talvez o modelo ideal seria educação de forma integral, né, com atividades de trabalho. A senhora agora, doutora Karen. Pois ouvindo, né? Gostou da fala popular? Muito, gostei demais. Eu acho que eles abordaram duas questões extremamente importantes. A primeira é a questão da educação, que eu acho que tudo passa pela educação. Se a gente quer mudar esse país, nós temos que pensar em mudar, em investir e acreditar que tudo passa pela educação. E a outra questão é a questão do ganho fácil. Então, assim, o adolescente, ele não tem trabalho, hoje tem todo um dificultador para ele trabalhar, e ele tem esse desejo de consumo e o ganho fácil está ali sendo oferecido. Então, o que precisa mesmo? É a questão da educação e investir também em políticas de recuperação desse infrator, como a gente tem hoje vários projetos, vários programas, né? Entre eles o projeto Novos Rumos do Tribunal de Justiça, que engloba a PAC, o PAI-PJ, que são programas de efetiva recuperação e não só de encarceramento. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Ouvir a Justiça e o estudo do IPEA que prevê altas taxas de violência no Brasil até 2023. Participam do programa a desembargadora Karen Emerick, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a socióloga, mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas, Roberta Fernandes Santos. Outra constatação do estudo do IPEA, a alta sensação de insegurança com a continuidade da ampla divulgação de ocorrências criminais. Os meios de comunicação contribuem até que ponto para o aumento desta sensação? Como os meios de comunicação deveriam agir na divulgação de ocorrências criminais, desembargadora? Pois é, Carlos, o que eu penso é o seguinte, nós enquanto sociedade, também nos sentimos encarcerados. Não só o autor de um crime, ele é encarcerado, né, existe uma superlotação carcerária que a gente está vivendo aí, mas nós também. E quando há essa divulgação, como é feita às vezes de forma até desmedida, até de maneira excessiva, ela aterroriza mais ainda. Sensacionalista, como se diz. Uma divulgação sensacionalista, ela deixa a sociedade até mais aterrorizada do que, de fato, assim, é fato a violência, é fato que ela é crescente violência, mas essa divulgação sensacionalista, ela dificulta. Eu acho que quem divulga deveria repensar, às vezes, a maneira como está colocando isso para a sociedade, porque isso às vezes não retrata exatamente o que está acontecendo. O que a senhora tem a dizer, doutora Roberta, sobre esse aumento da sensação de insegurança? Com relação à mídia, eu acho que é muito grave, porque nós temos casos, né, de exemplos de mídia, onde a divulgação das notícias direciona até para certos tipos de crime, né? A gente vê que tem perfis de atores da mídia que incitam até certo tipo de lixamento, né? Então isso é muito mais violência, grave. Né? É uma violência gerando violência. A fazer justiças com as próprias mãos, já que o Estado não faz, você está certo em pegar aquele menino que cometeu um crime contra o patrimônio ali e amarrá-lo num poste e bater. Né? Então é muito grave isso, né? É um sensacionalismo e frenético, eu diria, desmedido. O estudo do IPEA conclui, por outro lado, que haverá aprimoramento das políticas públicas de segurança. Qual aprimoramento será esse? O que é preciso aprimorar, desembargadora? Pois é, eu falei no final do primeiro bloco a respeito de projetos que já existem, inclusive eu falo do Tribunal de Justiça aqui de Minas, que é esse projeto Novos Rumos, que trabalha com a PAC, com o PAI-PJ, com monitoramento eletrônico. Eu acho que são alternativas de recuperação de condenados, que é isso que tem que buscar, porque não adianta simplesmente encarcerar. O que se busca, aliás, esse também é um dos objetivos da pena, é a ressocialização. Então, acho que, além disso tudo, tem que investir nessas alternativas, nesses projetos alternativos que fogem um pouco dessa política do encarceramento. Doutora Roberta, essa tendência no aumento da violência, a senhora acha que isso sinaliza para o fracasso da atual política pública de segurança no Brasil? Sim. Eu até vou falar que a gente nem tem, né, uma política de segurança pública, né? Não é prioridade do Estado, não é prioridade de nenhum governo, política de segurança. Né? E voltando na questão, vou voltar um pouco na questão da mídia, Carlos, porque a mídia ela tem também uma influência positiva quando ela trabalha a informação do crime em favor da prevenção. Aí ela tem um efeito muito positivo, né? De alertar a comunidade, a sociedade em relação à prevenção dos crimes. Né? Eu queria deixar isso claro também, que ela tem um efeito muito positivo também. Agora, com relação a políticas públicas, o Estado brasileiro é um fracasso. Mas com tantos bilhões que são direcionados para a área de segurança, mesmo assim, pode-se dizer que é uma política fracassada? Nós temos investimento, né? Nós precisamos melhorar muito. O que eu considero primordial é melhorar a questão integrar as informações do sistema policial, do sistema judicial de forma integrada, para nós termos melhor clareza de quem é aquele indivíduo, né, da vida, do histórico criminal daquele indivíduo, para a gente ter maior também celeridade, né, não ter equívocos quanto à identificação criminal. Eu acho que tudo isso é muito importante.
né? Sem contar as questões, a integração das políticas públicas de segurança com políticas públicas de assistência social, de educação, né? Tem que ter esse link. E a senhora como que vê essa questão, doutora Karen? Pois é, eu acho que assim, tudo que se refere a essa questão da violência, de aplicação da lei, enfim, isso nós estamos ligados nos três poderes. Eu acho que os três poderes, ainda que harmonicamente, separados com as independências de cada um, tem que haver um link assim, de envolvimento e de método de atuação. Porque não adianta o legislativo fazer belas leis, né, o judiciário tentar cumprir e o executivo não criar possibilidades para isso. Então, eu acho que a importância disso que a Roberta está falando é dessa união, desse link nos três poderes com um objetivo único. Vamos ver agora a opinião do presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre o estudo do IPEA. Por que a política de segurança pública não estaria dando certo? O governo federal, por exemplo, no artigo 144 da Constituição da República, tem o dever de patrulhar fronteiras, de fiscalizar e exercer controle sobre fronteiras. O Brasil não é produtor de pasta base de cocaína, não é produtor de heroína ou outras drogas semelhantes. E o Brasil é consumidor, é um país consumidor, é rota. As fronteiras estão totalmente desguarnecidas. Polícia Federal, que é a Polícia da União, tem como competência originária o combate ao contrabando, ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas. Isso não é feito. Polícia Federal, há cerca de 13 anos, cada vez mais sucateada, sem efetivo, sem equipamentos. Polícia Rodoviária Federal, também órgão da União, também absolutamente sucateado, sem efetivo. Imagine que Minas Gerais detém 25% de toda a malha rodoviária federal do Brasil. E nós temos apenas 700 policiais rodoviários federais, ou seja, um absoluto descaso com a segurança pública. Doutora Roberta, opinião da senhora, análise sobre o que falou o deputado. Eu acho que entra uma questão que complica e que eu não tenho tanto domínio, é porque quando se trata de fronteira, envolve também as Forças Armadas, né? Aí então tem essa questão, tem que ter a harmonia entre a polícia e as Forças Armadas, né? De fato, o Sargento Rodrigues, ele tem razão e... Ele fala no sucateamento, né? Apesar dos milhões... Eu acho que a gente volta naquela questão da má administração dos recursos. E a questão... Recursos tem, mas eles são mal administrados, mal direcionados. E a questão do sucateamento, ela é presente também nas polícias estaduais, né? Bem, o Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça repercutindo o estudo do IPEA divulgado em novembro, que prevê altas taxas de violência no Brasil até 2023. Participando do programa, a desembargadora Karen Emerick, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a socióloga, mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas, Roberta Fernandes Santos. Essa vai para a senhora especificamente, desembargadora, o que dizer das leis penais brasileiras, o momento atual de violência e a perspectiva futura de violência. Leis nós já temos bastante. Eu acho que há uma tendência o tempo inteiro de estar criando leis. Eu acho que o caminho não passa por aí. Eu acho que as leis, a nossa legislação já é suficiente para atender essas demandas, para atender toda essa demanda criminal que está aí. O que a gente precisa é de uma boa aplicação dessas leis, de um bom investimento, de execução do que já existe aí. Então, eu acho que se fala muito nesse encarceramento provisório, que está sobrecarregando, né, o sistema prisional, e tem um desembargador que ele fala uma coisa muito interessante, ele fala o seguinte, que ele não entende, que está aqui todo mundo querendo liberdade do seu cliente lá no tribunal, enfim, e as pessoas fazendo fila para entrar no sistema prisional. Então, eu acho que isso passa muito por aí. Então, o que nós temos que ter é aplicar bem o que já existe aí, e não ficar criando mais leis, lotando aí o nosso sistema de legislação, sem que se dê efetivo cumprimento ao que já existe. Doutor Roberto, diz o estudo do IPEA que a criminalidade no interior do país também deverá continuar crescendo
e afirma assim como a ação de organizações e facções criminosas no Brasil. Por que o crime migrou para o interior do país? No estudo do IPEA, eles analisam os fatores de educação, né, da frequência do jovem em relação à escola e eles fazem até a questão da probabilidade, né, em relação à frequência com a probabilidade de homicídios, né? Eles fazem todo esse tipo de análise que agora eu não vou lembrar os números exatos. E também eles falam da questão dos assaltos a bancos no interior, né? Então, certamente é muito mais fácil, né, assaltar no interior um banco do que aqui na capital, né, do que nos grandes centros. O policial né? é menor, né, tem às vezes um facilitador em função disso. Aqui há polícias especializadas nesse tipo de crime, né, que tem uma pronta resposta, né? No interior isso já é um pouco mais difícil e no interior é tudo meio que previsível, né? Você saber, você ter acesso a esse tipo de informação, no interior é mais fácil. E talvez também no interior tem um índice de violência menor e a guarda está mais baixa. Claro. Então, baixou a guarda, como se diz, né? Como se diz. Então, abre o campo para que aumente, que haja uma procura maior, né, no interior. Doutora Karen, a senhora que foi juíza da infância e da juventude, essa pergunta é específica para a senhora aqui. O estudo do IPEA conclui também que o Brasil continuará sendo um país de jovens com elevada desigualdade social e fácil acesso à arma de fogo. Como explicar essa facilidade de acesso a armas de fogo, principalmente por jovens? Então, falando em arma, falando em jovem, nós voltamos aonde? Para o tráfico. Então, a desigualdade social, a falta de educação, né, de base, a falta de limite, porque esse jovem ele não tem limite, ele não tem lei, ele não tem família, né, e a possibilidade do ganho fácil, isso tudo vai levá-lo para onde? De volta para o tráfico. E o tráfico está ligado aqui à arma. Né? Então, é esse trabalho nessa sociedade, nesse campo do tráfico, que eu acho que tem que ter um maior investimento. E o Estatuto de Desarmamento, o que pode significar dentro dessa tendência de aumento da violência? A mudança no Estatuto, doutora Roberta. Primeiro, eu gostaria de colocar uma questão, que as pessoas utilizam muito esse clichê, né? Armar o bandido e desarmar o cidadão de bem. E cria uma categoria de cidadania, né, que não existe. Cidadão é cidadão. Não tem a categoria cidadão de bem, sociologicamente falando cidadão, né, não existe isso. Eu tenho total convicção de que com a questão de facilitar o armamento, né, para a sociedade, vai ter um aumento muito grande nas taxas de homicídio. Tem estudos que comprovam isso. Do próprio Daniel Cerqueira, do IPEA, que participou também desse estudo que a gente está fazendo referência, tem estudo dele que comprova isso. Né? Para cada cidadão armado, aumenta em um percentual aí para cada arma, né? Aumenta o percentual de homicídio. É uma situação muito preocupante. E a senhora o que diz sobre isso, Zimar? Não passa por aí. Eu acho que a questão não passa por aí. Nós não podemos pensar em, o bandido está armado, então vamos armar a sociedade. Nós vamos ter aí uma guerra civil, nós vamos ter um bang-bang nas ruas, num acidente de trânsito, a pessoa, em vez de brigar, de desabafar, enfim, ele vai pegar uma arma e vai dar um tiro no outro. Se com a proibição de arma a coisa já está desse jeito, a gente ainda vê casos, imagina armar a população. Eu acho que não, nós temos que combater quem está armado, não é armar quem está desarmado. Estamos chegando ao final do programa, 20 segundos para as considerações finais, doutora Roberta. Bom, eu acredito, ainda nessa questão da questão das armas de fogo, né, imagina também a questão da violência doméstica, o tanto que isso não vai aumentar se você arma pessoas, né, num desentendimento familiar, você resolve ali com o quê? Com um tiro, né? Considerações finais da senhora? Pois é. Parabéns ao programa por trazer para a sociedade, para todos nós cidadãos, essa reflexão. Eu acho que chega um momento que nós temos que parar e pensar, e cada um pensar que papel que eu posso desempenhar nessa sociedade para diminuir essa violência, para tentar termos todos uma sociedade melhor. Então, eu acho que a reflexão fica aí para todo mundo. Muito obrigado às senhoras pelas participações. Obrigada. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.